Glória a Deus, estamos aqui novamente para ministrar a palavra de Deus, querido. Você que gosta de meditar na palavra de Deus, nas escrituras sagradas do nosso Senhor, Salvador, aquele que vive, aquele que reina, querida, a Bíblia nos ensina, nos exorta. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa bússola. Ela é fiel, querido. Caiba a nós meditar, praticar, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele conhece o seu povo, Ele sabe por onde está a passar cada um. Ele é conhecido. Querido, somos com um tema abençoado, né, querido, a falar do caráter de um líder cristão, o caráter de um líder cristão. Falamos sobre o financeiro, falamos sobre a bebedice, o vinho, a cachaça. Falamos, querido, sobre o empenho, né? Sobre como um líder deve se comportar, claro, como um líder deve instruir. E, querido, hoje muitos estão focados no dinheiro. Lemos o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 3. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 10, também Tito. Querido, falamos sobre o vinho, continuando em Timóteo, também em Tito. Fomos para o provérbio Levítico. E vamos falar agora que o líder, querido, ele não deve ser arrogante. Um líder arrogante, querido, ou arrogância, aquele que anda querendo pisar, menosprezar, e Deus abate, querido. Deus abate aquele que se exalta. Deus levanta um humilde do monturo, coloca sentado em cadeira de príncipes, entendemos? Porque a Bíblia Sagrada, ela nos exorta, nos ensina. E falamos de pessoas arrogantes, querido, voltando para no livro de Tito. Livro de Tito, capítulo 1, as cartas pastorais, né, querido? Onde Paulo escreve ali para Tito, para Timóteo também, são chamadas cartas pastorais. E voltando ao texto a qual nós lemos, nos textos anteriores, encargo de organizações, a Igreja de Creta, reprimir os falsos doutores, homens que estavam ali se desfigurando ou se achando, não vou ser melhor dizer, se transfigurando em anjo de luz, mas de luz não tinham nada, pelo contrário, ensinava coisas errantes, ensinava que o povo até falava muitas das coisas, porque me lembra dos fariseus, a qual Jesus dizia: tá vendo o que os fariseus falam? Pegue o que eles dizem, mas nas praticidade há coisas errôneas, horríveis, horrendas. E muitas das vezes não praticava nem um terço do que se falava. E voltando para o texto de Tito, o capítulo 1, verso 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despeseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracudo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, querido. É interessante que esse texto ao qual nós lemos de Tito, capítulo 1, verso 7, falando da arrogância, ou até mesmo do iracundo, homens que se iram facilmente. Um homem que é iracudo, o texto ao qual nós que lemos aqui, é porque convém que o bispo seja irrepreensível como despeseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracudo. São aqueles homens que se ira facilmente. Homens que muitas das vezes você fala algo, se ira, não aceita conselho, não aceita repreensão, e é um líder, não pode, querido. Um líder que comete ato falho ou até mesmo pecaminoso, ouvindo uma correção, uma instrução, não aceitar e se ira, muitas das vezes se levanta, querida, não é apto para direcionar ou para dirigir, ou direcionar palavras até para a noiva do Cordeiro, ou até mesmo para reger a noiva do Cordeiro, porque o homem que serve a Deus, ele tem que ser apto, não pode ser novo na fé. É preciso, ou é preciso ser um cristão amadurecido.
Aqueles que estão ali, bem lembramos de Samuel novo, foi levado, passaram um período, foi lapidado, até ele ficar de velho, passaram anos no ensinamento. Sabemos que existe num período aí do povo, a gente analisando a Bíblia por inteira, querido, no Novo Testamento, trazendo para Apocalipse a revelação do Eterno, trazendo para esse escrito aqui de Paulo escrever as cartas, tem muitas que foram extraviadas, tem muitas, mas esses dois textos de 2 Timóteo e 1 Timóteo, livro de Tito, que é a carta pastoral, fora outros livros, Tessalonicenses, 1ª, 2ª Coríntios, Colossenses, né? Outros livros, Filemão, Gálatas, Efésios, Filipenses, tudo escrito que Paulo, né, escrever aí, e o Senhor o abençoou a noiva dele, que é escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e entendemos que os 4 evangelhos, não é verdade, querido? É ali Cristo, a caminhada do nosso Senhor Salvador. Se a gente retroceder, voltar um pouco mais para o Antigo Testamento, tem um período da lei, tem um período do Pentateuco, tem um período dos profetas, tem um período do povo hebreu, querido, e entendemos que a Bíblia de ponta a ponta, analisando e instruindo e ajudando a nós a entender e interpretar as Escrituras Sagradas, sabemos e observamos que a pessoa que chegara a ser um líder, ele tinha que passar por um certo período, passar por um certo processo. Analisamos isso a Davi, para sentar na cadeira de rei, passou muitos anos, querido. José, para ser ali um governador, passaram muitos anos. Daniel, para ser também um escolhido para ficar lá em cima ali, onde Deus honrou, passaram muitos anos. Não foi de uma hora para outra, querido. Se a gente analisar e observar, não foi de uma hora para outra. E muitos levantam nos dias de hoje, já hoje, não passou por um processo, não passou por uma aprovação, de repente o primeiro vento sai, corre, foge ou cai. Querido, tem que passar pelo período da moldação, pela aprovação, e tem que ser aquele servo temperante, humilde, tem que ser aquele servo que tem as palavras, né, bem colocado. E muitas das vezes muitos cometem o erro no dia de hoje e não querem dar ouvido à voz do Senhor, ou muitas das vezes uma repreensão do irmão que está andando certo, está observando que outro está andando errado, e geralmente é confronto de líder. Aí ninguém quer se humilhar ou retroceder. O orgulho fala mais alto, e é terrível, querida. A arrogância, ela pode se aprofundar e trazer tristeza para aqueles que acham que está indo bem, quando vê, cai e vai retrocedendo, e se for guiar ou levar a noiva do cordeiro por caminho a qual ele acha que é correto, querido, vai acabar que a noiva vai se aprofundar no erro, ele no erro. A Bíblia diz muito, é dado muito, é cobrado. Pode um cego levar outro? Não, querido, é a palavra de Deus. Então, povo ou um servo que é separado, o povo é de Deus, e um servo que é separado para levar, instruir. Observamos a Moisés, passaram um período, e de repente Deus usa Moisés para que vinha se cumprir, levar um povo, querido, um período longo. Um homem que Deus elogiava da maneira, eu com meu servo Moisés falo como um amigo, falo com outro tete a tete, que Deus honrava, Deus abençoava Moisés, e Moisés era um homem temente a ele, querido. E hoje a gente vê homens que não conseguem nem pisar no chão, infelizmente, querido. Não tem a humildade, a arrogância. E detalhe, quando Deus fala de Moisés, quando a gente analisamos a Bíblia no livro de Números, capítulo 11, ou capítulo 12 no livro de Números, deixa eu ver para a gente ter a resposta correta aqui. Livro de Números, capítulo 12, falavam Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomaram, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura, falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? O Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Querido, Deus sabe quem levanta. De repente Moisés ali já instruído, Deus levantara um imenso. Pensa, o homem já era ali, ó. Ele podia querer, se ele fosse, né, se inchar, o coração inchado, aquele negócio todo, se corromper.
Mas a Bíblia diz aqui que ele era muito manso. Interessante que quando o povo queria saber algo da parte de Deus, ou queria ouvir Deus falar isso, aquilo, até chegava, não vou nem dizer com conselho ou se consertar, o povo cometia os erros, isso, discussão de família, discussão de vizinho, vai ser melhor dizer. Não vou dizer no detalhe quando Deus queria ouvir Deus falar, vou dizer na discussão do vizinho, na discussão da família, na discussão não sei o que, para ver quem estava certo, isso, aquilo, posse de não sei o que. E de repente o povo ia para Moisés, ó, ele pegou o meu gado, o outro ele pegou pedaços da minha terra, tô dando exemplo. E ia perguntar a Moisés, imagine Moisés na paciência, aquele período de gente até umas horas, querido. Ele estava fadigado, mas ele que ouvia, ele estava cansado. Teve um momento que ele até perguntou, Senhor, não tem compaixão de mim, Senhor? Estou cansado. Isso, aquilo, de repente vê um sogro, vai lá, instrui isso, aquilo. Mas a Bíblia diz que ele era muito manso, querido. E hoje a gente vê homens, porque tem um cargo eclesiástico, é arrogante, maltrata, massacra, mata, bate na noiva do cordeiro. Querido, é perigoso, pisa. Não pode. Tem que cuidar da noiva, tem que abraçar a noiva, tem que, claro, corrigir, redaguir, isso é fito, é puro, é correto. Aqueles que são de Deus ouvem e obedecem. Sabemos que aqueles que não são não vão querer nem ouvir e nem vai querer obedecer. Se torna até uma rebeldia. Querido, eu não posso traduzir a rebeldia para todos. Jamais eu vou fazer isso. Principalmente para o povo, porque só quem sabe é o Eterno. Muitos já julgam a um ou a outro por causa disso, daquilo. Não, querido, devemos pregar a palavra de Deus, mas apontar ou falar quem é Beltrano, Ciclano, isso aí só com Deus, querido, não pertence a nós. Mas o Eterno nos ensina, principalmente para uma liderança, tem que ser uma pessoa que não seja arrogante, gosta de pisar, maltratar, não pode, querido. Tem que cuidar da noiva do cordeiro. E voltando para o texto a qual nós lemos em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 3, não dada ao vinho, não espancador, querido, é o que eu falo. Muitos espancam a noiva do cordeiro. Não pode, querido. Muitos têm que entender. Não cobiçoso a tua ganância. Nem preciso voltar ao texto, mas o moderado, não contencioso e não avarento. Governe bem sua própria casa, dos seus filhos, sujeitai com toda a moderação, porque alguém não sabe governar sua própria casa, tem que cuidar da igreja de Deus, querido. Homens ignorantes, muitas das vezes não trata bem nem sua esposa dentro de casa, nem os seus filhos dentro de casa, tratam mal, machuca, maltrata, querido. E a gente dando continuidade à Bíblia Sagrada, indo para o livro de Provérbios, querido. Voltando para o livro de Provérbios, capítulo 22, o verso 24, diz assim: não acompanheis o iracundo, nem andeis com homens coléricos, querido. Foi aquilo que eu falei, o iracundo que se ira facilmente. Não deve se acompanhar estes homens. Por quê, querido? De repente você é uma pessoa calma e está acompanhando pessoas que são terríveis. São homens que se iram facilmente, se inflamam facilmente. E muitas das vezes, por estar inflamado, vai te inflamar também. E a Bíblia está dizendo aqui: não acompanheis o iracundo. Não se acompanha este, querido, que se iram facilmente. Não tenha mansidão. Não tem. Por quê? Porque ali qualquer besteirinha, às vezes de ouvir um conselho, não querem ouvir. Vai se irar, vai se entristecer, pode até inflamar ou acontecer algo maior. Devemos ouvir a palavra de Deus, querido, neste momento. Se você vê que um líder se ira facilmente, não estou dizendo se for tratar da correção do que é o correto, batalhar pela sua verdade, claro, você tem que manter a verdade sempre. Que eu estou querendo a dizer, querido, deste que vive errôneo, falando coisas que não vêm da parte do Eterno, mantendo coisas que não são da parte do Eterno, e diz que é de Deus, e muitas vezes quando a pessoa que está certa vai lá e mostra a verdade, não querem ouvir.
Aconteceu, querido, inúmeras vezes, já presenciei isto, infelizmente, inúmeras vezes. Pessoas que achavam que estava correto, muitas das vezes viu um irmão aconselhar o que é o certo, pelo contrário, quem estava naquela panelinha ali achava que aquele irmãozinho estava errado. E nisso, como o irmãozinho era a minoria, mas o irmãozinho estava pela luz da Bíblia, mas como o irmãozinho era a minoria, e aqui a maioria que estava juntado num clã para maldizer a outra, e nisso o irmãozinho saía até ferido, machucado, isso tal. Mas Deus mas entendemos que muitos não querem dar crédito àqueles que, ou àquele que fala a verdade. Mas muito, querido, agora eu toco até para a noiva do Cordeiro. Muitos não conhecem a pura verdade, não entendem a pura verdade e vai até caminhando por caminhos errôneos. Querido, e a Bíblia Sagrada nos ensina, aprendi algo muito, que eu costumo sempre dizer muito sobre a língua. E a Bíblia Sagrada nos ensina sobre os maus. Querido, o que pode mais matar, ou até que mais mata a crente é a língua. Palavras de maldizente, principalmente quando vem de um líder, querido. Não pode um líder se inflamando e achando que é o correto. Um líder que está instruindo a noiva do Cordeiro, envolvido, querido, em contendas sobre a língua. É terrível, querido. E um líder ele tem que fugir dessas coisas para que possa instruir o seu povo, caminhando correto, andando bem. E muitas das vezes a pessoa vai querer falar, o líder mente. A pessoa vai querer instruir, o líder não quer ouvir, e sabendo que está errôneo, querido. O maior cego é aquele que não quer ouvir o que está errado aos seus próprios olhos. É difícil, mas a Bíblia Sagrada nos ensina, a Bíblia Sagrada nos exorta. Quantas vezes eu presenciei coisas errôneas e muitos não queriam dar crédito àqueles que estavam andando com a... Querido, a gente traz a Bíblia de ponta a ponta. A lembrar de Jeremias. Jeremias profetizava, querido, e falava que Deus mandava ele falar, e o povo estava andando errôneo, o povo estava andando errante, os líderes estavam andando errante. De repente, o profeta teve um momento, até o profeta falou: Senhor, não fala mais, isso é conjecturar, Senhor, eu não falo, porque o que eu falo não se cumpre. O povo está me achando de doido, tu me chama de doido. Mas chega um momento que ele para e eu não consigo. As tuas palavras estão entranhadas nos meus ossos. Eu tenho que dizer, mas imagine Jeremias andando correto e a dizer ao povo: querido, vocês estão errôneos. Vocês estão errôneos. Vocês têm que vir para cá. Imagine Jeremias chegando para certas lideranças, chegando para o povo de Judá. Querido, o povo de Judá foi levado a cativo para a Babilônia, muitos, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, fora outros e demais, sendo levado, preso, porque Deus levantava os profetas outra hora, levantava Ezequiel, levantou Jeremias, levantou também Isaías, levantou os profetas menores para alertar, para avisar, e muitos dos líderes, eu não vou dizer, querido, se um líder está ali, querido, ele chama, ele faz uma certa influência, ele faz uma diferença. Se o líder está ali, ele retrocede, ele volta, ele fala: não, verdadeiramente eu errei aqui, e dá um decreto, e baixa um decreto para o povo. Lembro de Nabucodonosor, o rei ali, quando Daniel, isso aqui passaram por um período, o jeito que estava ali naquele período, Daniel, quando foi jogado até na cova, Daniel, o rei retrocedeu. Nabucodonosor ia lá, fazia isso, aquilo, não mexeu nos utensílios, sabia. E outro rei, quando Daniel foi jogado aqui, é o decreto, há único rei, só existe um rei aqui, ó, é o Deus de Israel, é o Deus de Daniel. E o povo foi conduzido bem, apesar de muitos não querer dar crédito, mas o rei decretou ali, tinha que se cumprir, querido. É o que acontece, um líder, quando ele faz as coisas corretas, a lembrar de Hitler. Hitler era um grande homem, era um grande homem na sua influência, vou dizer assim, labial, querido. O homem, quando começava a falar, instruía isso, aquilo, e muitos ouviam. Existia cântico para Hitler. Os colégios, as crianças aprendiam com a palmatória, a cantar, errando, plaf, apanhava. Querido, infelizmente, era regime do Hitler. Terrível, querido. Eu não gosto nem de me aprofundar, mas a gente vai pegando, vai instruindo, vai observando. Imagina Stalin,
por destruir, era um líder, isso, do jeito dele, mas era, foi levantaram, mas era. Os imperadores, muitos se corromperam porque seguiam, muitos também iam atrás, porque o financeiro, isso, aquilo, então queria ter um conforto. Outros também obedeciam na risca. Não, se o meu líder falou, eu vou obedecer. Imagine para a noiva do Cordeiro, que se tiver um errôneo. Sabemos que aqueles que estavam lá, homens que foi se levantar, homens que se levantaram, querido faraó, quando chegava e botavam imagem de ídolos a qual ele acreditava, o povo ia também na barca, querido. Quantas vezes a gente conheceu de pessoas que iam na barca porque achava que ali era melhor. Se levantaram líderes no período a qual nós que se conhecemos hoje, que se levantaram líderes, que chegou até morrer, para, vou assim melhor dizer, inventar religiões diferentes, querido. Tanto é que se chegou um período, ficou, de repente morreu. Conhecemos vários tipos de religião, que vários adeptos, vários conhecedores, vai, segue seu caminho. Querido, o caminho é Cristo, mas cada um escolhe o caminho que acha que é o correto. Mas por que eu estou dizendo? Porque se levantaram um líder e muitos acreditaram. Muitos acreditaram. E nisso está cada um seguindo o seu caminho, a qual que acha que é o correto. Mas o caminho do povo de Deus, Deus levanta uns ou levanta um monte. Hoje se encontra várias igrejas, várias denominações, se encontra várias religiões e se encontra sempre seus líderes. Cada um instrui o seu povo da maneira que acha que é o correto. Mas para o povo de Deus, para a noiva do Cordeiro, querido, um homem que é arrogante, com isso, com aquele matando, pisando, batendo, maltratando a noiva do Cordeiro, e muitas das vezes as práticas, querido, a lembrar, voltando para os fariseus, os selineus, os helenitas, os escribas, todos ali, querido, homens que conheciam e escrevia, sabia, conhecia, mas a praticidade terrível, horrenda, homens que fizeram os próprios, junto dos fariseus e algo mais, mandaram matar a Cristo, nosso Senhor. Estevão, quem matou Estevão eram homens conhecedores, apedrejados fora do arraial. É interessante, querido, que Estevão dá uma passeada na Bíblia. E chegando perto do finalzinho do texto a qual ele fala, ou da pregação a qual ele diz, ele fala: homens de dura cerviz, viraram. Que o homem estava pregando na revelação do Espírito, querido, tremendo, profundo, e de repente, não, uns até gritavam, querido, é tremenda a Bíblia, gritaram, outros tamparam o ouvido para não querer mais ouvir o que Estevão estava a dizer. Os homens eram tão conhecedores que tiraram eles fora do arraial, porque não podia se contaminar o lugar. E o homem ali, santo, bem, estava fito em Deus, ministrar, e chega um momento que ele fala: homens de dura serviço. Parecia que sabia, querido, porque naquele período praticava muito isso, e os homens que eram conhecedores e líderes, ali mandavam matar ou cometer atos terríveis, o homem ser apedrejado, querido. É uma morte horrenda, horrível, mas Deus levantaram, caiba ao homem saber o que é o correto e o que não é correto. E voltando, muitos pisam e denigrem a imagem, ou muitos, querido. E voltando para o texto de Provérbios capítulo 22, verso 24: não acompanheis iracundo, nem andes com homens coléricos. Homens coléricos, impulso violento, querido. Aqueles homens, porque a cólera é a ira de, pode vir a ira de Deus se a gente analisar, mas homens coléricos, querido, são aqueles homens que têm um impulso violento, que não querem ouvir, que não dão crédito, vai lá e mata. E a Bíblia diz aqui: não acompanheis esses tais, não acompanhem. Muitos matam mesmo. E a Bíblia diz, querido, os fanáticos que fazem loucura pelo nome de Deus, querido, conhecemos religiões. Muitos acreditam e são adeptos disso, daquilo, que matam, e muitos até se matam. Querido, nós que somos servos do Senhor Jesus, que acreditamos no eterno, que sabemos o caminho a qual nós caminhamos, querido, tem que observar as Escrituras Sagradas e analisar nossa liderança, querido.
Se verdadeiramente falam o que vive, o que instrui, se está na Bíblia e se está caminhando dentro da vontade de Deus, querido. A Bíblia Sagrada nos ensina, a Bíblia Sagrada nos exorta, querido. E a Bíblia nos ensina no livro de Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, o verso 17. Ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. É interessante, ninguém vos torneis mal. Ninguém tornei mal por mal. Ninguém tornei mal por mal. Agora, aquele que está em declínio, só observando as coisas terrenas, observando o dinheiro, se embriagando, arrogante, ele vai se manter aonde, querido? Infelizmente, não querem ouvir a correção, não querem ouvir a instrução, não dá ouvido à voz do Senhor, só caminham por caminhos errôneos, entristecendo a tudo e a todos, e entristecendo a noiva, entristecendo o noivo. Chega um período que pode muito se aprofundar e cair em declínio por causa dos tais. Ninguém tornei mal por maus, querido. Ninguém tornei maus por maus. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Aquele é um parente, querido. Se for possível tentar. Sabemos aí que muitos não vão ter paz. Sabemos disso. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura, ele tem que batalhar para tentar ter a paz. Peça perdão, isso, aquilo, faça isso e Deus vai abençoar. Mas sabemos que muito vai se levantar. E o bom é que a palavra de Deus é que se for possível, você, se não for, caminhe, que Deus vai te honrar. Mas trazendo para a liderança, o homem sabe, ele foge. Ele fica, isso aqui, ele foge. Não fica. Agora, se é para confrontar ou falar a verdade, Deus, ele te instrui, porque não é você que fala. Abre a boca que o Senhor vai te encher. Agora, se for possível, mantenha a paz. Querido, vi algo a este dia de homens se degladiando assim nas palavras pelas redes sociais. Homens de Deus, querido. Homens que se denigram aqui, outros se denigram ali. Querida, noiva brigando com a noiva. E muitos até diz que um está errado, outro está certo, outro está certo, outro está... Querido, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado, aquele que diz que não pecou, já é mentiroso. Querido, eu observo homens que estão aí há mais de 30 anos ministrando a palavra de Deus. São homens de Deus, querido. Falha ou não, todos nós temos falha, mas são homens de Deus. Estão expondo a família. São homens de Deus, devemos orar por estes que estão aí. E eu glorifico a Deus porque Deus levantou esses homens que estão aí. Querida, a nossa briga não é contra a carne. Agora, claro, aqueles que não tá corrompendo, tá trazendo coisas que não vê na graça de Deus, caiba a noiva, líderes, querido, que estão aí falando com tamanha coragem, e muitos se levantam para querer agredir esses líderes, querido. Vamos orar por eles. Porque para mim, querido, eu creio muito nisso. São homens de Deus, que Deus possa abençoar esses líderes que estão aí, que estão pregando, que estão mostrando a verdade, estão se expondo, onde muitos deveriam ajudar, nem sequer oram por eles. Outros, quando abrem a boca para defamar, defame aqueles que são lá, que matam em nome de Alá. Por que não façam isso? Querido, homens que estão há mais de 30 anos, ore por estes homens, pelo amor de Deus. Ajude estes homens em oração, porque verdadeiramente são líderes. Estão aí há mais de 30 anos, querido. Falha, todo mundo, eu tenho falha. Eu tenho falha. E você? É perfeito? Porque se estiver perfeito, com certeza tu não estaria aqui na glória. Querido, a palavra nos ensina que, se for possível, quando estiver em paz, quando estiver em vós, tende paz com todos, homem, querido. Vamos batalhar, querido, um pelo outro, porque nós somos a noiva do Cordeiro. O certo é nós se unir, mostrando a verdade pela Bíblia. Sabemos que tem costume de um, tem costume de outro, mas se for possível, querido, vamos unir, ore um pelo outro. O importante é que Jesus seja glorificado, o importante é que Cristo seja pregado. Sabemos que nenhum, querido,
Vou repetir uma coisa aqui interessante. A Bíblia diz que Deus ele vem buscar um povo perfeito, né? Um povo lavado, ermido, santo. Mas analise as igrejas brasileiras. Não estou dizendo que estão lá fora. Todas elas estão perfeitas, querido. Todas elas são perfeitas. Todas elas estão fitas verdadeiramente. Querido, se a gente observar, sempre tem uma vírgulazinha para ser tratada. Todas. Sem pôr, sem tirar. Estou dizendo de templos e nome, de denominações. Eu não estou dizendo nem pelo povo. Que se dizer pelo povo que é o templo e morada do Espírito Santo. Querido, o interessante é que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado todos os dias. Será que ele só convence a mim? Analise isso, querido. Precisamos se unir cada vez mais. Se for possível, verso 18, se for possível, quando estiver em vós, sede paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. E dando continuidade, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Consegue fazer isso? Amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Unção, presença de Deus, bênçãos espirituais, a porta do céu se abrindo. Se conseguir fazer isso, querido, analisamos texto bíblico profundo de Paulo. Aí a pessoa pergunta: mas era Paulo, e nós somos o quê? As mesmas falhas que Elias tinha, as mesmas falhas que Paulo tinha, as mesmas falhas que Davi teve, as mesmas falhas que Salomão teve, José. O que muda? É o que? O tempo? A hora? O costume de lá, o costume daqui? Ele era homem, sentia dor, coceira, suor, calor, frio, fome, sede. Qual é a diferença? Querido, caiba a nós caminhar em Cristo, o Senhor, andar, analisar. Querido, é a Bíblia Sagrada. Temos que tentar. A Bíblia diz aqui: se for possível, quando estiverem em vós, tende em paz. Quanto estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Para que a palavra de Deus venha a ser ministrada ou pregada e abençoada, querido, temos que analisar isso, querido. É interessante quando a gente volta sobre o tema servir. Um líder tem que ser manso. Um líder, ele tem que ser manso. Voltando, querido, para a Bíblia Sagrada, no capítulo 2 e o verso 2 Timóteo, gostaria muito de ler esse texto aqui, para nós encerrarmos, querido. 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 24 e o 25 diz assim: o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Muitos ainda querem contender um com o outro. Com o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos aptos para ensinar e sofredor, querido. Por isso que eu disse, a pessoa que está apto para ser um líder, ele tem que ter paciência. E detalhe, sofrer junto com a noiva. Muitos não querem nem. Manda alguém lá. Não vou sair daqui, não, estou cansado. Estou no ar-condicionado, estou bem. Não, bateu aqui uma dor na unha e não vou poder me levantar. Acontece, querido, mas não quer sofrer mais com a noiva. E se esquece do tempo lá atrás, quando pisava no barro descalço. E Deus operava, poderosa. Quando Deus abençoou, não quer mais pisar nem no colchão descalço. Se marcar uma meiazinha, uma sandália importada, isso aqui não, Deus abençoa. Mas se lembra das coisas passadas, querido. E muitos se esquecem, acabam se esquecendo que tem que ser mansinho. Eu me lembrei de Moisés. E voltando para o texto, no 24, e o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos, apto para ensinar e sofredor. Repito, querido, apto para ensinar. Ouvi muitos dar conselho, querido, sobre casamento. Eu vi líderes dizer sobre casamento para se separarem. Eu vi líderes dizendo para a pessoa ficar distante do marido. Líderes, querido.
dizer para abandonar o marido. Eu vi líderes dizendo que Deus ia matar um homem, uma mulher, isso, aquilo. Querido, o desejo de Deus é salvar. Principalmente uma família, que é a primeira constituição a qual Deus abençoou na terra. Tu acha que Deus, o desejo dele é... Não sabemos que passa um período longo se o homem não se consertar só com Deus. Mas se você orar, Deus ele salva, liberta, porque você escolheu, querido. Pagaram o preço. Deus ele salva e liberta. Agora, pedir a Deus para que mate é complicado, querido. É complicado. E eu vi líderes aconselhar erroneamente, falar para se separar, e o casamento é a primeira constituição a qual Deus abençoou na terra. Aí eu fiquei me perguntando, como pode ensinar dessa forma? E vive como dentro de casa? Será que está apto para ensinar? Será que pode dar conselho? E muitos até acreditam, querido. Eu presenciei isso. Infelizmente, é difícil, querido. E o verso 25 diz assim: instruído com toda a mansidão, os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer e a verdade. Repito, querido, instruindo com mansidão, ensinando com mansidão, com calma, ensinando bem tranquilo, para que o povo possa entender e compreender. Os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento. Os que resistem, a ver se Deus porventura lhe dará arrependimento, para conheceres a verdade. Fale a verdade, pratica a verdade, aí pela verdade. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, querido. A mansidão, o líder, ele tem que ter apto, ele tem que estar apto para ensinar. Manso, querido, não arrogante. Um líder, estou falando das partes, querido, estou dizendo de algo aqui negativo. E eu posso dizer pelo aspecto positivo. Mas o que eu estou dizendo primeiro é pelo aspecto negativo, querido. Não neófito, querido, não colérico. Quando a gente analisa a Bíblia Sagrada, querido, não pode ser homem cristão, tem que ser amadurecido. Voltando para o texto para nós encerrarmos, em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 6 e o 7, diz assim: não neófito. Tem que ser amadurecido, tem que ser homens maduros, tem que ser homens que estão aptos para pregar, para ensinar, para praticar a palavra de Deus, querido. Homens têm que estar firme em Cristo e saber ensinar o que é verdadeira, o que é verdadeiro, a palavra de Deus, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. É o que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente. E o verso 7 que diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Não é só testemunho dentro, também do lado de fora. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar nesse dia. Guarde essas palavras no seu coração. Deus, ele é contigo. Deus, ele é fiel. Observe, querido, você que é um líder, pratique a verdade. Estamos falando de nossa salvação, da sua, da minha e daqueles que nos ouvem. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente. Fique na paz.